Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu separei um tema muito bacana, que é o medo de dirigir. Muitos clientes nossos, principalmente clientes homens, acabam demonstrando essa dor provinda das esposas, que tem receio, medo, né? Um medo comum. Muita gente atormentada por esse incômodo e não dirigem. Tá? E hoje a gente trouxe aqui algumas dicas para espantar esse medo, tá bom? Sou Elizabeth Marinho, sou corretora de seguros, atuo há mais de 10 anos no mercado segurador e o meu objetivo é trazer aqui, abordar temas para facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia, trazendo mais segurança, mais tranquilidade e mais conforto, não apenas para a proteção do seguro, mas também para o nosso estilo de vida, tá bom? Então, o tema da live escolhido hoje foi a direção defensiva, como ela ajuda a eliminar o medo de dirigir, tá bom? Mas, primeiramente, a gente vai iniciar com um princípio do medo, né? Por que o medo, ele atormenta tantas pessoas para dirigir, principalmente as mulheres, tá? Esse medo, ele vem desde a infância. Então, o que acontece? Desde quando nós somos pequenininhas, nós estamos ali familiarizados com aquele tema de que mulher não sabe dirigir, mulher no perigo, mulher no volante é perigo constante, mulher ela só serve para dirigir um fogão com 6 bocas. Então, essas crenças limitantes, elas vêm desde a nossa infância. Então, a gente ouve tanto isso que a gente acaba incorporando isso como uma verdade absoluta, né? Então, isso acaba fazendo parte do nosso dia a dia, parte de nós. Então, esse medo, ele só aumenta, tá? Então, a gente se desenvolve, chega na adolescência, né? Acaba se aperfeiçoando em outras habilidades e sempre vamos deixando de lado a direção dos veículos. Claro que esse cenário ele está mudando atualmente, né? A chegada bem alta, extrema da mulher no mercado de trabalho está fazendo ela desenvolver muitas habilidades que antes ela não dava atenção. Por isso que dirigir hoje, né, quando a gente vê que uma pessoa não dirige, a gente acaba dando uma puxadinha de orelha. Como assim não dirige? Mas a gente não sabe que às vezes é um medo latente, até mesmo crônico, tá bom? Tá? Então hoje o que eu fiz? Sabendo dessa nossa realidade, separei aqui algumas dicas, tá bom? Que eu vou alinhar aqui, esboçar uma a uma com vocês, tá? E uma delas é como perder o medo. Então a gente já entendeu que o medo ele vem normalmente lá da infância, né? Ou de alguma experiência negativa que nós tenhamos acompanhado. Então, para eliminar esse medo, existem algumas técnicas, tá? Que a gente pode praticar no dia a dia, né? A gente chama aí técnicas de ajuda, tá? E uma delas que eu separei aqui, primeiro é a questão emocional, gente. A gente não consegue nada se a gente não decidir eliminar isso na nossa vida ou conquistar algo na nossa vida. O medo de dirigir é algo que nós precisamos eliminar. Nós simplesmente precisamos decidir que nós vamos dar um basta no medo e vamos resolver isso de alguma forma, tá? Então a gente precisa interiorizar essa vontade. Não é simplesmente alguém dizer pra gente. Quando a gente não quer, não adianta, não tem santo que faça a gente mudar. Quem muda, somos nós mesmos. Então, a gente tem que tomar essa decisão. Esse é o passo número 1. Eu posso, eu consigo, estou disposta e eu quero dirigir. E além de dirigir, eu quero ser a melhor volante, a melhor motorista, tá? Porque apenas a gente decidindo isso por nós mesmos é que a gente vai dar o primeiro passo da mudança, o primeiro passo da melhora. E aí sim, vamos tomar decisões, vamos tomar escolhas na nossa vida que ajude a gente nesse desenvolvimento, tá? Então, passo número 1, tomar uma decisão. Decidir pegar o carro e se colocar à prova. Não é porque nós tivemos uma experiência negativa com alguém que a gente conhece que necessariamente nós vamos passar por isso.
O que pode acontecer é essa experiência nos ajudar a ser melhor, sermos preventivos com esse problema que esse nosso amigo, que esse nosso colega passou. Então, pegar isso como lição. Eu lembro uma vez que um outro amigo meu, ele contou uma história de como ele bateu o carro e atingiu um motoqueiro. Essa história, ela ficou como vivenciada em mim. Eu todas aquelas sensações de bater o carro, do motoboy caindo, se machucando. Isso ficou tão cravado em mim que hoje em dia, quando eu vejo um motoboy, a primeira coisa que eu faço, às vezes eu tô distraída, né? Tô ali no meio da avenida, sem estar tanto no canto, a primeira coisa que eu faço é encostar. Por quê? Porque eu aprendi com a experiência do outro. Isso também é muito bacana. Então, às vezes, a gente vê uma situação terrorista que teve um final, né? Um acontecimento ruim, vai nos ajudar a ser preventivos com esse acontecimento. Então, é muito importante a gente aprender, né, com a história dos outros, tá bom? Então, passo número 1. Vamos eliminar e vamos decidir, sim, dirigir e encarar esse medo de frente, tá? Uma outra dica aqui que eu separei foi uma muito básica, mas é importante ser dita. Procurar uma autoescola. Gente, quando eu resolvi aprender a dirigir, eu não aprendi só com a autoescola. Eu fiz as 10 aulas e mesmo assim, eu dirigia mal. Meu joelho tremia tanto de dar choque. Eu não podia ver uma avenida, uma rua inclinada, que eu já estava morrendo de medo. Gente, isso eu tinha 19 anos, já era uma mulher, né? Então, o que acontece? O medo, ele me acompanhou durante muito tempo, mesmo eu aprendendo as técnicas de direção. Porque não é simplesmente aprender, é passar aquele bloqueio da emoção, né? A gente aprende com o cérebro, mas a gente sente com o coração. Então, mesmo dirigindo, eu sentia muito medo, né? E eu tive que realmente enfrentar esse medo, porque, gente, era assim bizarro, o carro na garagem e eu ia trabalhar andando, e eu andava 10, 15 minutos para ir, 10, 15 minutos para voltar e pegava ônibus, condução pública e o carro na garagem. Foi tanto tempo assim, fiz as aulas, continuei com medo, não peguei o carro de imediato, até que eu dei um basta. Falei, não é possível. Tanta gente dirigindo e eu aqui totalmente saudável de mente não vou dirigir. Tá? Então, a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu encarei o medo não sumiu de repente. E o que eu fiz? Eu fiz mais 10 aulas. Então, a autoescola, ela me ajudou sim. Às vezes a gente acha que não ajuda. Ajuda, gente. Por quê? Porque a autoescola, eles têm pessoas preparadas. Pessoas que sabem se comunicar com quem não sabe dirigir ou tem medo de dirigir. Inclusive, tem autoescola que você tem uma pessoa formada, um psicólogo, por exemplo, justamente para lidar com o medo da pessoa. Tá? Então, além de ter um especialista, uma pessoa que sabe ensinar, tem pessoas preparadas para ensinar pessoas que têm medo. Tem outras autoescolas que ensinam apenas para o perfil de mulher, é especializada em ensinar aula de condução de veículo para mulheres. Então, eu indico pegar uma autoescola de confiança, o contato de uma delas e contratar as aulas, gente. Isso é muito importante, porque às vezes, lá vai eu contar minha historinha também, porque eu acho que compartilhar é importante, tá? Assim como eu aprendo com os outros, eu acredito que a minha experiência possa ajudar vocês. Quando eu comecei a querer dirigir, eu pedi ajuda pro meu namorado da época. Gente do céu, ele mais berrava do que me ensinava. É óbvio, ele também estava com medo, ele não tinha preparo, ele não era um professor, né? Ele não foi treinado para isso, a paciência dele era menor que o medo de eu bater o carro. Imagina você lá com um carro, uma máquina gigantesca, bota na mão de quem não sabe e você também não sabe ajudá-la, né? Então ficam os dois ali desesperados, né? Então eu fiquei tão traumatizada que eu falei, gente, eu não posso mais, eu não vou perder meu namorado, eu não vou terminar meu relacionamento por causa disso. Simplesmente eu entendi que ele não era a pessoa ideal para me ensinar. Mais um ponto positivo para eu procurar uma autoescola.
tá? Então, não aprendi com as 10 primeiras aulas, contratei 10 aulas extras e desisti de pedir ajuda, tá? Então, a autoescola ela é muito benéfica, tá bom? Principalmente se você tem medo, né? Tem um pouquinho de receio devido a esses medos, essa ansiedade, esses traumas. Então, compensa sim contratar uma autoescola, deixar o maridão, deixar o filho, né? Ou se for o contrário, deixar essa pessoa de lado e procurar uma ajuda especializada, tá bom? Então, essa é a segunda dica que eu compartilho aqui com você, porque comigo deu certo, tá bom? Vamos lá. Eu separei uma terceira dica que ela é muito importante, tá? Primeiramente, por que eu escolhi esse tema, gente? Nós estamos em maio, no mês Maio Amarelo. O que isso significa? É o mês da conscientização do trânsito. E o que é a conscientização do trânsito? Gente, milhares de pessoas morrem no trânsito por dia. É incrível, né? É um número muito alto, tá? Então, o que a gente pode fazer? Evitar como? Evitar tomando prevenções, nos conscientizando que esse número só aumenta, evitando dirigindo de uma forma preventiva por nós e pelo próximo, tá? E o que acontece nesse mês? Os temas derivados de, não só notícias ruins, né? Não vou ficar aqui compartilhando o número de mortes, né? O jornal já faz isso. Mas aqui a gente vai compartilhar como que você pode dirigir melhor, como que você pode ajudar o seu filho a ter mais responsabilidade no trânsito, como que você pode ajudar o maridão a ter mais calma, a ser mais gentil, como nós podemos também nos destacar e também auxiliar num trânsito mais harmonioso, tá? Então é um mês que a gente pode parar para falar sobre esses temas, tá? E o que nos fez a gente parar para falar também sobre isso? Claro que foi a conscientização do mês de maio e também destacar aqui a direção defensiva. O que é a direção defensiva? Eu quero enquadrar ela como a terceira dica, tá? A direção defensiva, gente, nada mais é do que um comportamento no trânsito. É como se fosse uma metodologia comportamental preventiva para você dirigir. É quando você reconhece o perigo antes mesmo de ele acontecer. Como? Estudando os riscos. Como que mais acontece acidentes? Por que acontece? Em quais situações? A partir do momento que você se antecipa ao problema, você consegue visualizar ele antes e tomar cuidado, evitar para que ele aconteça. Além de tomar cuidado, evitar o acontecimento. Então, o curso, existe uma formação, tá, gente, para direção defensiva. Aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Mas existe um curso voltado para reeducar, te auxiliar nisso. A direção defensiva, a partir do momento que você consegue reconhecer e prever o que vai acontecer no trânsito, tanto positivo quanto negativo, você consegue dirigir de uma forma mais segura. Então, estamos lá na avenida, vou dar um exemplo, tá? Estamos lá na rodovia, de repente a gente vê tudo parado lá na frente. Só que você estava prestando atenção, você estava vindo numa velocidade ideal. A partir do momento que o motorista lá na frente ligou o pisca-alerta dele, para identificar essa paralisação, é uma comunicação de trânsito, tá, gente? Quando a gente está andando com o carro em alta velocidade e abruptamente acontece uma parada, o que os motoristas fazem? Eles ligam o pisca-alerta, porque o pisca-alerta já se destaca bem de longe. Quem está vindo atrás em alta velocidade consegue entender que aquele pisca-alerta está nos alertando sobre algo. Tá? Alguma paralisação derivada de algum acidente, né, de algum comando X. E aí o que acontece? Quando a gente vê esse pisca-alerta ligado, automaticamente, se a gente está numa velocidade ideal, a gente consegue parar, tá? Sem cometer nenhum acidente. Tá? Então, o que acontece? A direção defensiva é meio que isso, tá? Você consegue prever, tá? Você consegue entender os sinais do trânsito, falar, opa, eu vou evitar isso aqui porque eu sei que aqui pode dar ruim. Tá bom? E como existe uma formação para isso, esse curso ele é muito indicado, tá? Principalmente para as mulheres ou para as pessoas que têm medo de dirigir. Ai, gente, obrigada pelos coraçõezinhos, fico feliz. Meu objetivo aqui é ajudar mesmo. Quando eu ajudo vocês, eu também me ajudo, né? Então tá todo mundo sendo ajudado. Vamos lá. Vou continuar para não prolongar muito a nossa live. Então, o que acontece aqui? Eu separei algumas dicas de direção defensiva para nós praticarmos e termos uma prévia do que isso engloba, tá? Então, lembrando que direção defensiva é prever, reconhecer
antecipadamente alguma situação de perigo, tá? E como que nós podemos prever algo? Ai, será que a gente consegue? Ai, balela. Não, gente, porque os números, as estatísticas já nos dá uma prévia, tá? Das situações maiores de perigo. Uma delas, verifique as condições do seu veículo. Simples assim. Verificar o óleo, verificar se o pneu está adequado para rodar, verificar se os nossos faróis estão todos funcionando, verificar se a parte elétrica do nosso carro de comunicação está ok, principalmente antes de pegar uma viagem longa, tá? Então, gente, isso é responsabilidade nossa! Você tá falando sério? Ih, rapaz. Tá bom? Por quê? Porque quando a gente evita, quando a gente prevê a gente cuida dessa manutenção do nosso veículo, a gente evita danos, a gente evita acidentes. Por que pane seca, ela quando é pego, né? Ela é enquadrada com uma multa? Porque deveríamos nós, como responsabilidade, olhar o tanque do nosso carro, a medida de gasolina, de combustível dele antes de sairmos de casa, antes de irmos a algum compromisso. É responsabilidade essa manutenção do nosso item, do nosso veículo. Por quê? Porque a gente pode se envolver em acidentes por uma manutenção mal feita. Tá? Então é muito importante que os itens de segurança do veículo eles estejam em pleno funcionamento. Tá? Isso também evita acidentes. Então, é uma das dicas número 1 da direção defensiva. Tá bom? Ah, agora eu entendi! É não dirigir sob efeito de álcool. Óbvio, mas importante sempre ser dito. Tá? Gente, além de ser uma atitude de prevenção, dirigir alcoolizado é crime, infração. Tá? Então, quando o cliente ele é pego, cliente termo de falar, tá, gente? Quando nós somos pegos dirigindo alcoolizados, nós somos multados e se acontece algum acidente, nós podemos ser presos. Tá? É uma imprudência gigantesca, grau máximo no volante. Tá? Então, é muito importante a gente evitar se expor ao risco nessa situação. Tá bom? Então, tá vendo como é uma situação preventiva? A gente sabe que se não beber na hora que estiver, né, próximo de dirigir, a gente vai evitar um acidente. Vamos evitar uma multa, vamos evitar um crime, vamos evitar uma infração, tá bom? Então a gente está se antecedendo, tá bom? A um acontecimento negativo e evitando ele de uma forma consciente, tá? Terceira dica de uma direção defensiva de qualidade é dirigir dentro da velocidade permitida. Gente, demorei muito para aprender isso, viu? Levei várias multas, mas eu entendi que andar na velocidade não é só para a gente andar devagar, é para a gente evitar acidentes, para a gente andar de acordo com as pessoas também que estão ali no limite de velocidade adequado. É meio que um efeito dominó. É aqui que eu quero chegar. Tá? Então, tem lugares que ele é calculado previamente com uma estratégia. Ali a gente tem que respeitar um limite de velocidade. Não é só a multa, gente. Não é só pegar a placa do nosso carro e receber uma infração. É uma organização, é uma combinação de todo mundo num perfil preventivo, né? Todo mundo cuidando do outro, tá? Quando a gente anda dentro do limite da velocidade, a gente evita tanta coisa, a gente evita se machucar, a gente evita machucar o próximo, a gente evita ter dano, a gente evita o prejuízo do próximo. Pode acontecer dentro do limite da velocidade? Pode, mas quando a gente está correndo no limite a mais, o risco aumenta. Os números, a estatística grita esses números, né? Esse recorde, esses acionamentos dentro do seguro, por exemplo. Dificilmente existe um sinistro quando foi tudo bem. Ai, aconteceu algo do nada, uma tragédia assim do acaso. Normalmente é dentro desses perfis, vamos dizer assim, de risco, tá bom? Ou nós ou alguém, tá? Sempre é uma combinação de erros. É aí que eu quero chegar. A partir do momento que a gente toma consciência de que a gente está alinhado, a gente está correto, estamos tomando nossas prevenções, nós diminuímos os riscos de acidentes. Isso nos deixa mais segura no volante,
né? Não é à toa que fala que quando você dirige de uma forma responsável, você dirige por si e pelo outro. Porque no volante você não está pensando só em você. A partir do momento que você está andando dentro do limite da velocidade, você está pensando no próximo, você não vai bater no da frente, você está sinalizando para o de trás, né? Então, é meio que um ato que envolve a muitos. Então, todos saem ganhando. Se todo mundo cuidar da tua direção, todos vão dirigir de uma forma mais saudável, de uma forma mais harmoniosa, mais responsável. Os traumas vão diminuir, as mulheres vão se tornar mais seguras no volante e as pessoas que têm medo. E naturalmente a gente vai ganhando mais confiança e ganhando mais espaço, se permitindo mais, tá bom? Então, essa direção defensiva é muito bacana vocês adentrarem nessas informações. Vai trazer uma segurança emocional que vai te dar uma estabilidade melhor, mais coragem para dirigir, tá bom? Até porque você já tomou a decisão de que você vai sair dessa situação, tá? Quarta dica, respeite os faróis. Isso é bem legal. O amarelo é amarelo. A gente aprende lá na escola, né? As crianças aprendem naquele cursinho de shopping. Gente, é muito importante respeitar os faróis. Um número gigantesco de pessoas morrem por causa disso. Um número maior ainda de acidentes acontecem por causa disso, principalmente não respeitar o farol vermelho. Tá? Grandes números de multas, o governo ganha milhares de reais derivado disso. Quando a gente evita se expor e respeitar, né, os faróis, a gente também evita acidente. Evitando acidente, a gente dirige de uma forma mais responsável. Dirigindo de uma forma mais responsável, a gente se sente mais seguro no volante. E assim vamos resolvendo essa questão, tá bom? Uma outra dica bacana e última, tá? Na direção defensiva, é que a gente precisa diminuir a velocidade em curvas, dias chuvosos e neblina. Vou contar uma historinha aqui bem rapidinho. Gente, uma vez voltando da praia, eu com mais 3 colegas dentro do carro, descendo a serra, chovendo. Meu carro escorregou. Totalmente para a esquerda. Eu não sei, foi Deus que botou a mão no volante e colocou meu carro na pista de novo e eu não bati em ninguém. Eu lembro que tinha até um fusquinha na minha frente. Todo mundo ficou em choque, porque eu não sei como que eu consegui voltar com aquele carro. O que isso quer dizer? Imagina se eu estou em alta velocidade. Numa curva, neblina, não tem santo que salve, né? Não tem reza brava, tá? Aonde eu quero chegar? Que a gente precisa tomar cuidado também nesses momentos. De preferência, não se expor. Se precisar se expor, você está lá no meio da avenida, no meio da rodovia, começou a chover, você vai parar? Né? Se for possível, pare. Mas tem momentos que não dá para fazer isso. Então, o que a gente precisa fazer? Reduzir o risco de acontecer algum acidente. Diminuir a velocidade é um deles, ligar os faróis, principalmente se tiver aquele farol baixo, né? Então é muito importante para a gente ter mais visibilidade, tá? E diminuir a velocidade é praticamente obrigatório nesses momentos, tá bom? Anda devagarinho, vai para a direita, não se expõe, não se desespera, tranquilidade acima de tudo, né? Não é à toa que diz que quando a gente está emotivamente envolvido com a situação, a gente perde a razão. Respira fundo, toma a medida preventiva, diminui a velocidade, acende o farol de milha se tiver, ou coloca um farol alto, porque é obrigatório sobre neblina, dirigir sobre neblina. Gente, vai com fé, concentradamente, tá? São dicas que para o dia a dia ela traz muito benefício, alivia um pouco o nosso temor, tá? E o que acontece também na direção defensiva? Te dá tranquilidade, né? Eu brinco que uma pessoa tranquila, ela vai longe, né? O medo impede, o medo é um impeditivo. Por isso que a gente tem que nos inserir, nos alimentar de conteúdo e informações. Porque quanto mais informações nós tivermos, mais preventivo a gente vai conseguir ser, tá? Mais sabedoria a gente vai ter na hora de agir em algum momento de risco. Vai acontecer? Vai, gente. Normal, é a vida acontecendo, tá? Mas o que a gente pode fazer? Se prevenir, se antecipar, tá? Reconhecer com antecipação. E se acontecer, na hora já tomar algumas atitudes cabíveis,
para diminuir aquela exposição, manter a calma, diminuir a velocidade, acender os faróis, trabalhar a sinalização, tá? Então, a direção defensiva ela tem um grande papel na perda do medo de dirigir, tá bom? E claro, eliminar as crenças limitantes, gente. A mulher tá aí, ó, no mercado de trabalho, representando muito bem, tá bom? E por que não no volante? Tá bom? Então, esposas de maridos que têm medo, bora mudar esse cenário. Gente, dicas bem-vindas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem aqui e já me passem. Vou abrir espaço para as dúvidas. Obrigada mesmo pela atenção. Entre em contato com a gente para o que precisar, tá certo? E um beijo gigantesco, tá? Então, acessem nosso Instagram, nos acompanhem aí no dia a dia, que essas dicas elas vão ser repostadas aí de forma estratégica justamente para ajudar um número maior de pessoas, tá bem? Um beijo grande. Obrigada, gente. Tchau!